Saudações amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um episódio da nossa série Livros Iniciáticos. Hoje abordando o livro No Umbral do Mistério. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho de notificações para estar sempre atualizado de todas as novidades, pois isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. E antes de começarmos, um recadinho bem rápido. O canal Realidade Fantástica lança o seu primeiro livro, que traz a vida e a obra de alguns dos maiores iniciados da modernidade. Por meio dele você vai conhecer em detalhes alguns grandes mestres do ocultismo moderno, como o Conde de Saint-Germain, Alessandro Cagliostro, Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, Papus, Eliphas Levi e muitos outros. Em formato digital, o livro traz ainda uma bibliografia selecionada sobre cada biografado para você aprofundar seus estudos. Adquira a obra por meio do link na descrição desse vídeo e seja bem-vindo a uma jornada pelo mistério. Na nossa playlist Grandes Figuras do Esoterismo e Ocultismo, aqui no canal, abordamos a vida de Stanislas de Gaïta, um dos maiores iniciados da modernidade. À frente de várias atividades ocultistas na França do final do século XIX, revitalizador da ordem cabalística da Rosa Cruz, Gaïta deixou alguns escritos ocultistas para seus discípulos e para o público em geral. Mas foi em 1886 que Gaïta lançou o seu livro que se tornaria mais famoso, O Seuil du Mystère, No Umbral do Mistério, que contou com várias edições e rapidamente se tornou um sucesso entre os esoteristas de vários países. Nele, Gaïta resume o itinerário do hermetismo desde o ciclo de Rham, ou Era do Carneiro, passando pelos alquimistas e templários da Idade Média e desembocando nas sociedades místicas da modernidade. Aborda ainda a tradição esotérica na Índia, Irã e Grécia, sintetizando uma doutrina que se tornaria única em seus postulados e que seria transmitida de iniciado a iniciado. Diz ele na obra: o hermetismo é uma síntese radical, absoluta, precisa como a matemática e profunda como as próprias leis da existência. É uma doutrina nítida, concluída. Em uma palavra, é uma ciência que circunscreve outras, apta a conciliá-las, englobando-as em seu seio. Gaïta cuida ainda de diferenciar no livro o ocultismo do espiritismo, este muito em voga em sua época, mostrando que o ocultismo é mais antigo, vasto e profundo, lidando com leis perfeitamente conhecidas e fixas, que exigem um comprometimento ativo e lúcido do praticante. Ao contrário do então entusiasmo pelos espíritos que graçava na Europa e Estados Unidos, e que não exigia grande conhecimento de seus adeptos, e os expunha a perigos consideráveis pela exposição passiva a forças que não conheciam e frequentemente eram tomadas pelo que não eram. Citando no livro nomes do ocultismo de monta, como Alberto Magno, Paracelso, Abba de Trithème, Louis-Claude Saint-Martin, Eliphas Levi, do qual Gaïta foi talvez o mais fervoroso discípulo, sem esquecer de Saint-Yves d'Alveidre, Burrell Lytton e seu inseparável colega de iniciação, Papus. Stanislas de Gaïta nos apresenta como o ocultismo sempre resistiu aos ataques da ignorância através das épocas, encontrando expoentes brilhantes em todos os tempos. Com a obra, Gaïta não pretende descerrar o véu aos não iniciados, mas apenas levantar uma ponta, daí chamá-la de No Umbral do Mistério, pois o mistério só pode ser penetrado por aqueles que foram iniciados e se consagraram aos tradicionais compromissos de todos aqueles que pretendem descerrar o véu de Ísis. Na obra,
Gaitá recoloca a magia em sua verdadeira acepção, como ciência divina ou ciência do divino, nada tendo a ver com invocações cerimoniais a entidades que se pensa serem exteriores, quando não passam de forças do próprio inconsciente do operador ignorante, que se expõe assim a sérios perigos psíquicos. O mago é um agente do absoluto, um estudante das forças divinas em si mesmo, na natureza e no universo, não um invocador de elementais. Assim, Gaitá definiu a magia em seu livro. A magia admite 3 mundos ou esferas de atividade: o mundo divino das causas, o mundo intelectual dos pensamentos, o mundo sensível dos efeitos. Uno em sua essência, tríplice em suas manifestações, o ser é lógico e as coisas do alto são análogas e proporcionais às coisas que estão embaixo. Tanto que uma mesma causa gera, em cada um dos 3 mundos, uma pluralidade de efeitos correspondentes e rigorosamente determináveis por cálculos analógicos. Eis assim o ponto de partida da alta magia. Stanislas de Gaitá exalta ainda na obra a Cabala, da qual foi um dos maiores expositores. Aponta o conhecimento místico dos judeus como uma das mais antigas e brilhantes vias herméticas já criadas para conduzir o homem à luz da sabedoria. E como seu livro não foi escrito apenas para o grande público, mas também para iniciados, nele encontramos chaves preciosas que podem abrir muitas portas para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Chaves como esta: todo axioma, marcado por seu número genérico, é representado cabalisticamente por uma letra do alfabeto hebraico, de acordo com esse número. Assim, os conceitos classificam-se na medida em que geram. Desenvolvem-se em cadeias intermináveis na ordem de sua filiação. Causas primeiras com os mais remotos efeitos. Princípios, os mais simples e claros, com inúmeros resultados deles derivados. Que maravilhoso processo desenrolado em todos os domínios do contingente, remontando até o inefável. Embora hermético, o livro é também didático. Como falado, ele destina-se tanto ao leigo como ao iniciado. O primeiro encontrará nele muito que refletir, informações novas que o deixarão possivelmente perplexo e material para vastas meditações. O segundo encontrará uma introdução autorizada das ciências arcanas. Na obra, Gaitá coloca a todo momento diante do leitor o antigo desafio da esfinge. Decifrar é viver, ignorar é morrer. Não há meio termo em ciências ocultas. O sábio bebe das águas vivas da sabedoria e nunca mais sentirá sede. O ignorante está condenado a padecer de sede, o que equivale a uma morte simbólica, pois, em ocultismo, só os sábios vivem, os demais dormem, ou melhor, ainda não nasceram. Outro ponto defendido por Stanislas de Gaitá é aquele sobre o qual muitos iniciados ao longo da história insistiram, a saber que as ciências ocultas integram uma tradição coesa, que é sempre a mesma em toda parte, embora contenha várias disciplinas. A iniciação mística é somente uma, onde quer que se apresente, não uma elaboração humana e heterogênea, e mesmo contraditória, a exemplo das demais disciplinas laicas. Em ocultismo, há somente uma tradição, antiga e sistematizada, embora haja várias técnicas dependendo da escola expositora. É o que permite ao iniciado confraternizar com outro em qualquer lugar do mundo, pois embora as técnicas possam ter sido diferentes, ambos integram a mesma senda
e a consecução é sempre igual. Nesse sentido, se um cristão e um budista não falam a mesma língua, necessariamente, pela diversidade de suas teologias, um sufi, um Rosa-Cruz, um cabalista e um yogi falam, pois se cursaram escolas diversas, elas fazem parte da mesma universidade. Os nomes dessas disciplinas podem ser diferentes, mas o currículo é o mesmo. Assim se exprime Stanislas de Gaetá. Sabemos que nos santuários da Índia, nos templos da Pérsia, da Hélade e da Etrúria, bem como entre os egípcios e os hebreus, a mesma síntese revestiu múltiplas formas e os simbolismos aparentemente discrepantes, contraditórios, traduzem para o eleito a verdade sempre una, na língua fundamentalmente invariável dos mitos e dos emblemas. Por fim, No Umbral do Mistério é uma obra capital e obrigatória na biblioteca de todo estudante de esoterismo e de ocultismo, que requer várias leituras e meditações, mas, ainda assim, não sendo mais do que uma introdução, um bosquejo destinado a abrir levemente os portais. Como o próprio autor a chama, trata-se de um ensaio de ciências que não são compreendidas, que foram proscritas em todos os tempos, pois guardam um terrível perigo para os poderes profanos constituídos. Elas libertam o homem da ignorância e o tornam autor de sua vida, consciente de seu destino e livre de todos os dogmas. No Brasil, o livro No Umbral do Mistério viu sua publicação por 3 editoras: Martins Fontes, Grafosul e Clube de Autores. Somente a tradução desta última está ainda no prelo. Na introdução de No Umbral do Mistério, Stanislas de Gaetá consigna essas imortais palavras, que ainda soam no coração de todo iniciado. Sursum corda. Esse é o clamor das almas que aspiram à imortalidade. Essa é a divisa dos hierarcas que labutam pela ascensão. É o verbo dos chamados que serão eleitos. O triângulo divino flameja por sobre os cumes. Em direção a ele se eleva a dupla escada de Jacó, cujos altos degraus perdem-se entre as nuvens. Desaparecidos em meio ao nevoeiro, aqueles que se encontram abaixo perdem-nos de vista, enquanto eles, no alto, recebem a iniciação.